Bora, Fiel, para as últimas informações aí. Informação importante agora. O Sport de Portugal acaba de responder o Corinthians se aceita ou não a proposta do Timão. Se liga agora nesse vídeo, tá muito bom. Deixa seu like e comenta aí se você gosta ou não da possível contratação do Biel. Ele que joga em Portugal, jogou no Bahia, Fluminense, Grêmio. Se liga só nas informações. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos de Corinthians. Cadê os números de Biel? Nome da vez por lá. Tá aí, ó, jogando por Bahia e Sporting no futebol português neste momento. No Bahia, 99 jogos, 52 como titular, 51,8 minutos por jogo, são 17 gols, 18 assistências, 146,5 minutos para participar de um gol. No Sporting, em 7 jogos, 1 como titular, 15,9 minutos por jogo, não marcou, não deu assistência e o nome do atacante é o nome do momento no Corinthians. E a Vitória Leite vai chegar aqui com a gente para trazer mais informações também desta conversa entre Corinthians e Biel. Tudo bem, Vitória? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Fala, Glaucia, um beijo pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Tá o frio aqui nessa São Paulo, viu? Estamos aqui na região de Guarulhos, em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, onde o elenco do Corinthians treina desde a parte da manhã. Então, treino em 2 períodos nessa quarta-feira, porque tem folga nesta quinta-feira. Mas, além de treino, o Corinthians também tá trabalhando nos bastidores. A ideia é reforçar a equipe para a continuação da temporada. Isso mesmo que o torcedor corintiano tá ouvindo, porque esse ano o Corinthians não se movimentou muito nessa questão de mercado, né? Trouxe apenas o Fabrício Anguilleri no começo da temporada e agora tem a ideia de reforçar o ataque. E a gente pode trazer para o fã de esporte que o Corinthians chegou a um acordo com o atacante Biel. Que acordo é esse? Acordo de base salarial. Biel, aquele ex-jogador do Bahia que saiu no ano passado para jogar na Europa, no Sporting de Portugal, fez boas temporadas pelo Bahia, estava chamando bastante atenção, atacante de apenas 24 anos. Ele foi para o Sporting, teve pouca oportunidade nesse ano na temporada 24-25, né? Apenas 7 jogos em campo, por isso que o Biel tem esse desejo de voltar para o Brasil, também não tem recebido tantas oportunidades no Sporting, mas o Sporting não quer abrir mão tão facilmente do atleta, até porque é um atleta jovem, de 24 anos, o Corinthians até tentou ali uma situação de empréstimo, mas o Sporting quer vendê-lo. E nesse momento o clube português pede 7 milhões de euros, o equivalente a 45 milhões de reais. Por isso, os dois clubes estão em negociação neste sentido, mas pelo menos o Corinthians consegue ter aí ao seu lado a vontade do jogador e um acordo já de base salarial, caso consiga acertar a negociação com o clube português. Bom, fora de reforços, o Corinthians trabalha para recuperar jogadores dentro do elenco, né? Então a gente vem falando que o Corinthians na segunda-feira fez um treino aberto, abriu ali uma entrevista coletiva também com os preparadores físicos, que falaram sobre a situação do Garro, que tá aí nessa expectativa de voltar 100% fisicamente depois da pausa. Yuri Alberto, que também teve diminuição no tempo de recuperação. Yuri Alberto que sofreu uma fratura na coluna e é uma situação mais complicada, então passaria mais tempo fora de campo, mas segundo os preparadores físicos do Corinthians, diminuiu de 30% a 40% esse tempo de recuperação. Boas notícias para o torcedor corintiano nessa quarta-feira, Glaucia. A gente lembra que o Corinthians volta a atuar apenas no dia 13 de julho, diante do Bragantino, mas fica o convite para o corintiano, porque neste sábado tem jogo do Corinthians na tela da ESPN. Isso mesmo, Corinthians e Boca Juniors, um revival, a gente pode dizer assim, né? A lembrança daquele Corinthians e Boca Juniors da Libertadores de 2012. As equipes vão se enfrentar na Arena Mercado Livre Pacaembu às 3 da tarde e a ESPN, o Disney Plus e também o YouTube aqui da casa vai transmitir esse jogaço para esquentar um pouquinho o coração do corintiano, que deve ficar nostálgico diante dessa partida, né, Glaucia? Um beijo para você. Com certeza, Vitória. Beijo pra você também. Boa sequência de trabalho. Mais do que assim, o nostálgico, com saudade, inclusive, daquele time de 2012. Muito corintiano, com certeza, vai ver, relembrar e falar, oh, meu Deus do céu, né? Porque foram bons tempos. Os de hoje estão mais difíceis. Só para complementar a informação da Vitória, eu abro jogo a partir das 2 da tarde na tela da ESPN também, para este amistoso internacional. Fala, Calça. Aquele time tinha um nível, assim, de maturidade, né? De caras, assim... competitivo também, assim, né? Alguns jogadores, assim, que a gente sente falta hoje, e eu vou explicar bem. Você pega o Danilo, né? O Danilo fazia o time jogar, o time jogava, e, assim, com
paz de espírito para jogar em qualquer situação, e né, Emerson Sheik, na final, ele entrou na cabeça da defesa do Boca. Todinha, né? Ele destruiu os caras. Então, sim, é uma coisa que o Fábio Santos, que está com a gente aqui hoje, né? Então a gente tem muitos jogadores ali que o futebol sente falta, não é o Corinthians só. Porque é de maturidade. Eu não queria usar a palavra malandragem, mas não é a malandragem. No sentido bom da bola ali, no sentido assim de entender assim, os meandros daquilo que você faz e tirar o máximo, né, com o seu talento. E é um time... Bom, é interessante que era o momento do Corinthians de queda em 2007, joga a segunda divisão em 2008 e é campeão da Libertadores em 2012. Então, assim, a queda gerou uma mobilização no Corinthians que é impressionante. O título mundial, sim, o Corinthians, se olhava para o Corinthians, ele faturou mais quando caiu. Não vou te abandonar, aquelas campanhas, aquela loucura toda. Quando ganhou o Mundial, o Corinthians não soube usar aquilo. E aí você vê, o Corinthians que ainda foi campeão brasileiro e tal, mas tudo culminou no que está hoje. Isso aí veio e montanha-russa. Tá lá no fundo agora. De 13 anos para cá, né, que essa decisão aí que a gente vai reviver, muita coisa sem dúvida mudou. Corinthians indo ao mercado. Tem muito corintiano que tá aqui na TV, Marra, ouvi aquela história, se voltasse só ano que vem tava fechado, né? Porque... Onde assina. Onde assina. Mas o Corinthians aí no mercado tentando seguir se reforçando, alguns saíram mais de olho nesse Biel. A gente até discutia aqui quando a Vitória trazia as informações, né? Ele chega a um esporte muito encaixado, né? Difícil jogar. Campeão português mais uma vez, que vem de temporadas e temporadas de um trabalho muito bem feito. O torcedor pode até olhar, poxa, mas não desempenhou no futebol português, não desempenhou no esporte. 131 minutos a temporada. Porque ele encontrou esse esporte difícil de jogar, né? E chega em uma temporada que foi mais competitiva, porque dividiu com o Benfica por mais tempo, mas ele não chegou e brilhou. Ok, é normal também, tem uma fila e quem estava jogando não deu brecha, não deu espaço. E o time foi campeão. Então, assim, ele não chegou brilhante. Não teve oportunidade, né? Mas a imagem, se você volta aqui, busca aqui e tal, a imagem é uma imagem positiva. Jogando pelo Bahia, com velocidade, facilidade no drible, facilidade de chegar à área. Eu acho que é um nome que o mercado tem falado, eu li o nome dele em outros clubes também. Jovem, né? 24 anos. 24 anos. É um nome interessante. O Sporting está se desfazendo dele muito rápido e tal. Sim, eu não estou dentro do Sporting. Não sei o que está acontecendo lá dentro. Mas se ele fez um movimento, eu esperava que ele fosse dar um pouco mais de oportunidade. E tem também a questão do Biel. Eu não quero ficar aqui perdendo meu tempo. Eu quero continuar jogando. Então eu acho que é um movimento interessante. Agora, daí para chegar e jogar também, espera, né? Porque lá ele não conseguiu. Aqui também ele vai ter que esperar um pouquinho. Olha só, vamos lá, informações importantes. Primeiro sobre o Quinteiro. O Quinteiro passou a seguir o Fabinho Soldado nas redes sociais. O que me fez ir atrás da informação, tá? Eu já trouxe para vocês que o Quinteiro foi oferecido ao Corinthians, mas foi recusado inicialmente, tá? Eu conversei com uma fonte hoje, essa fonte me disse o seguinte, aliás, com duas fontes que eu confio, tá? Pessoas que eu considero sérias no Corinthians. As duas me falaram que continua a mesma coisa. Uma me disse o seguinte, Samir, se mudar alguma coisa, você vai ser o primeiro a saber, mas eu acho que não vai mudar porque nós não temos o interesse, tá? Então a questão do Quinteiro, por enquanto, continua a mesma coisa. Mas essa fonte me disse, o nome dele está aqui na lista, tá? Se mudar alguma coisa, você vai ser eu vou te avisar, tá? Você vai ser o primeiro a saber. Mas, por enquanto, não temos o interesse, né? Ele foi oferecido e o Corinthians não tem o interesse. Vou te falar o que eu estou sentindo, o cheiro da notícia. Eu acho que o Corinthians vai tentar, tem outros nomes, muitos nomes na frente, e o Quinteiro só passaria a ser uma opção se realmente todos esses outros nomes que o Corinthians estiver tentando derem errado, tá? Eu imagino que seja isso. Senti muita sinceridade quando falaram para mim que realmente não mudou nada e não há nenhum interesse ainda, né, no Corinthians pelo Quinteiro. Claro que a pessoa falou, no futebol tudo pode acontecer. Se houver o interesse, você vai ficar sabendo. Então vamos aguardar, gente, vamos acompanhar. Mas hoje, dia 2 de julho, tá? Dia 2 de julho de 2025, continua o Corinthians sem ter interesse no Quinteiro. Pode ser que
que isso venha a mudar? Pode. Tudo pode acontecer, até porque o nome dele está lá, foi confirmado isso. Aliás, eu fui o único que confirmei. O nome do Quinteiro está na lista de reforços do Corinthians, tá? De jogadores oferecidos, de jogadores avaliados, de jogadores que, né, o Corinthians está ali fazendo contas, ou vendo se vale a pena, números e valores, enfim. Ele está lá no fim da fila. Mas no futebol, meu amigo, muita negociação pode dar errado e aí o cara pode pintar na frente. Mas pelo que eu senti, não há interesse, tá? Do Corinthians no Quinteiro. Enfim, vamos aguardar. Vamos falar do Biel agora, porque também tem informação exclusiva para você. Vamos lá. Sobre o Biel, eu tenho uma informação na temperatura certa para você. Eu vou ser bem objetivo. O Corinthians, primeiro uma informação que já é exclusiva, vou garantir para vocês. O Sporting recusou a proposta para pagar metade dos direitos econômicos do jogador, tá? E aí, eles pediram 7 milhões de euros pelo atleta. O Corinthians enviou uma proposta hoje, um pouquinho abaixo disso. Vamos aguardar. Por quê? Vou te dizer. Se por acaso o Sporting recusar, talvez a negociação ainda não seja encerrada. Não venha a ser encerrada. Por quê? Vamos lá. Pagar 7 milhões de euros pelo Biel não é um consenso dentro do Corinthians. Mas existem pessoas importantes no clube que acham que vale a pena e existem pessoas importantes no clube que acham que não vale a pena, que não pode ser aprovado isso. Então ainda não chegaram a um consenso, tá? O que eu posso garantir então para vocês é que a proposta de 7 milhões de euros não foi enviada. Até porque, se tivesse sido enviada a proposta de 7 milhões de euros, o jogador já seria anunciado, porque realmente é verdade, né? O Corinthians já acertou as bases salariais com o Biel. Entre Biel e Corinthians, tudo ok. A questão é o Sport. Ele quer muito jogar no Corinthians, tá? Então, o Corinthians enviou uma proposta abaixo dos 7 milhões de euros e não é os 3 milhões e meio. Os 3 milhões e meio era por metade dos direitos econômicos, tá? Essa proposta foi rejeitada. Então, né, eu não vou chutar, mas eles não quiseram falar para mim o valor, falaram que é abaixo dos 7. Ou é 6 ou é 5. Ou é 6 ou é 5, tá? Vamos lá. Se o Corinthians, por exemplo, se o Sport recusar, pode ter outra proposta? Pode, porque eles podem chegar num consenso, né? Quem alega que deve-se pagar 7 milhões de euros pelo Biel, alega que é o seguinte: o mercado é caro. O mercado é caro. Quanto que o Palmeiras vai pagar no Sousa, por exemplo? Vai pagar uma grana alta. Quanto que o Palmeiras pagou pelo Paulinho do Atlético Mineiro? Pagou uma grana violenta, 15 milhões de euros, não foi? Não tem jeito. Jogador incontestável é jogador de 15 milhões de euros para cima. Jogador, né, de 10 milhões de euros, pode até ser aquele jogador contratação quase incontestável. Agora, jogador de 7 milhões de euros, quem pensa assim no Corinthians pensa isso. 7 milhões de euros é o Biel, que é um jogador que já fez um bom campeonato pelo Bahia, pelo Grêmio, enfim, é um jogador jovem, que gosta do drible, é o atleta que tem que se apostar. Porque incontestável mesmo é de 10 milhões para cima. Então, quem pensa assim no Corinthians tem esse raciocínio, não raciocínio meu. Daqui a pouco vocês começam a falar embaixo, Samir, tu tá louco. Não, a minha opinião eu vou deixar no Café da Fiel, aqui é só informação, tá? Então, quem acha que o Corinthians tem que pagar 7 milhões de euros, alega isso. Eu quero até a sua opinião aqui embaixo. Quem que tá certo? Porque no Corinthians, essa é a informação da temperatura certa que ninguém deu ainda, tá? Pagar 7 milhões de euros pelo Biel ainda não é consenso no Corinthians. Tem os que querem e tem os que não querem, tá? Agora é a gente aguardar. Pode acontecer, porque os que querem podem, né, ter mais força, vai saber. Ou os que não querem podem ter mais força. Então, é bom a gente debater esse assunto e ver o que você acha. Eu vou trazer minha opinião também no Café da Fiel, mas eu já quero o seu comentário antes. O argumento é bom para quem quer pagar os 7. E o argumento também é bom para quem não quer pagar os 7, que o clube está quebrado, não está em condição. Cara, os dois argumentos são bons. Eu quero a sua opinião. Deixa o like e comente aqui embaixo. Do Corinthians com o Sporting de Lisboa pelo atacante Biel. Vocês lembram do Biel, que jogou no Bahia, teve uma passagem pelo Grêmio, saiu do Fluminense, inclusive, para jogar no Sporting. Jogador de ponta, né? Fecha às vezes pelo meio e tal, 24 anos. O Corinthians estava tentando um empréstimo, alguma coisa do tipo,
mas o Sporting está pedindo, segundo informação do jornal A Bola, 7 milhões de euros. Cacilda Becker, gente. Eu acho muito dinheiro, viu? Para quem tá... É muito dinheiro. Para quem está numa situação, né? Tudo bem, pode vir, né, Isa? Vou começar com você, Isa. Pode vir e o cara pode arrebentar. Pode ser, né? Porque toda contratação tem um risco, né? Umas têm um risco maior, outras riscos menores, mas toda tem um risco. De repente, contrata o cara não faz nada. Aí o Quesada vai falar, tá vendo? Contrata esse cara, porra, tal. Mas de repente o cara vem e arrebenta também, aí a gente vai falar, 7 milhões de euros estão bem pagos, né? Agora o cara vale mais. Mas aí, tá aí, né? Jogador que atua na extrema. O Corinthians está precisando desse jogador no elenco aí, Isa. Na verdade, o Corinthians está numa situação muito complicada, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente sabe que o Corinthians precisa se reforçar, precisa trazer jogador nessa janela de transferências, o Corinthians não tem dinheiro e tem uma dívida gigantesca. A verdade é que, pensando a longo prazo, o ideal seria que alguém chegasse no Corinthians para arrumar a casa, dar uma enxugada nas contas do Corinthians, como foi com o Palmeiras, como foi com o próprio Flamengo, e aí sim, depois passar a investir no time, para ter um time competitivo. Agora, será que tem tempo, tem paciência para isso? A gente não sabe nem direito quem é presidente, quem não é presidente do Corinthians, enfim. Então é uma situação muito difícil. Agora, que o Corinthians, pensando friamente aqui, precisa se reforçar? Precisa. Talvez seja um jogador que realmente chegue para ajudar o Corinthians nesse andamento de temporada, porque vamos combinar que a situação não tá tão fácil assim, né? Então aí, CFL finalizando com o Samir Carvalho. O Sport rejeitou a proposta aí de 3 milhões e meio, por metade ali dos valores econômicos do jogador. Agora a gente vai saber qual que é o valor aí que o Corinthians ofereceu. Saber que pode ser entre 5 e 6. Ainda é um valor muito alto para um jogador que é uma incógnita, porém é uma posição carente do Corinthians. Cara, eu acho que o Corinthians é o único clube da Série A que não tem pontas, cara, de velocidade ali, jogadores para quebrar a linha. A gente tem o Thales Magno, no começo do ano até que ele conseguia fazer esse papel de quebrar a linha, agora o jogador lento, não consegue dominar, no dribla, no chuta pro gol, o cara desaprendeu a jogar bola depois que o Corinthians renovou o contrato dele de empréstimo, né? Então, um cara complicado, a gente precisa urgente, mas vai pega na base. Cara, vai começar. O Corinthians não tem tempo pra testar, velho. O jogador da base teria que ser testado no Campeonato Paulista. Você pode sim, colocando os moleques ali aos poucos, talvez, um Kaique, um Guinegão. Só que vamos ver agora como que vai ser desenrolar essa negociação. Os portugueses não são bobos, então os caras vão querer recuperar o que investiu, até porque o cara tá há 6 meses ali e já tá saindo. Então, cara, é uma contratação arriscada. Porém, se o Dorival pediu, vamos ver se o Fabinho Soldado aí consegue fechar essa negociação, que é uma negociação complicada. Então vamos ver que nas próximas notícias o que sai sobre esse jogador aí. Então comenta aí se você gosta ou não dessa contratação, se você acha uma contratação arriscada, se você já conhecia o futebol do Biel, aquele jogo de ataque, de ponta direita. Então, cara, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal aí se você não é inscrito, ative o sininho aqui embaixo para você não perder nada do Corinthians, tem uma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.